Maranata, meus irmãos, tudo bem? Falem. Sim, 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 falem aqui comigo. Vamos meditar sobre o reino de Deus? Neste vídeo, a gente vai dar continuidade, eu vou dar continuidade à sequência de vídeos que eu tenho feito sobre o dia do Senhor. Essa expressão aparece em Apocalipse capítulo 1. Ela está intimamente ligada à volta de Cristo, à volta de Yeshua para governar, e essa expressão aparece em muitos outros textos da Bíblia. E a gente está indo devagar, né, em vários textos, para ver como é que essa expressão se desenvolve, o que aparece nesses textos aonde aparece essa expressão Dia do Senhor. Hoje, neste vídeo, não sei quando você vai ver esse vídeo, né? A gente vai tratar de Malaquias, capítulo 4, perícope, né? A gente faz isso fiz isso em outros vídeos, vou fazer aqui também. Como é que se divide isso? Como é que a gente consegue dividir para entender os assuntos dentro desse capítulo? É um capítulo pequeno e só tem uma perícope. O capítulo inteiro de Malaquias é a falar única e exclusivamente do dia do Senhor. Vamos lá? Malaquias capítulo 4, versículo 1, diz assim: Pois certamente vem o dia, ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha. E aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Nem raiz, nem galho algum sobrará. Nesse versículo ele faz um contraste extremamente interessante. Fornalha, ele faz alusão ao dia do Senhor como se fosse uma fornalha. E faz alusão a algumas pessoas com determinadas características como palha. Aí fica estabelecido o contraste. Quem é a palha aqui descrito? Os malfeitores e os arrogantes. Palha diante da fornalha, como ele diz aqui, não vai sobrar nada, nem raiz. Versículo 2 diz assim: Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos no curral. No versículo 2, a gente tem um contraste extremamente interessante com o versículo 1. Bom, eu fiz um vídeo no canal falando sobre o sol da justiça correlacionando esse texto de Malaquias capítulo 4, com a mulher do fluxo de sangue. Não é o caso aqui. A gente vai tratar única e exclusivamente do que está sendo tratado em Malaquias capítulo 4. Tudo bem? No versículo 2, a gente tem esse contraste com o versículo 1. Qual o contraste? No versículo 1, a gente tem juízo, o dia do Senhor, como uma fornalha queimando a palha, os malfeitores e os arrogantes. Mas para aqueles que reverenciam o nome do Senhor, para aqueles que têm temor do nome do Senhor, para aqueles que estão dentro da aliança em Cristo, né? Essas pessoas vão ter uma outra característica sendo manifesta diante delas. Justiça, cura e liberdade. Ele faz até alusão a bezerros saltando com liberdade, né? Quem é o sol da justiça aqui? Essa expressão ela está endereçada a Cristo, a Yeshua. Ele é o sol da justiça que virá, trazendo cura em suas asas. Versículo 3 diz assim: Depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sobre as solas dos seus pés, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. O Espírito Santo anuncia uma vitória do povo de Deus, e vão esmagar os seus inimigos. Pelo poder deles, certo, Diego? Negativo. Se você for ver os outros vídeos que a gente falou sobre o dia do Senhor também, vídeo sobre Joel capítulo 2, Joel capítulo 3 e Obadias, vai aparecer aqui em algum lugar no card. A gente vê o porquê que o povo de Deus tem vitória. Porque o general deste exército que vai ser formado é o próprio Cristo quando voltar. Yeshua, quando voltar, vai chamar esse povo para integrar ao seu exército, integrar-se ao seu exército, e aí sim eles vão conseguir vitória. A vitória é por causa de Cristo e não por causa do povo. É por isso que eles vão conseguir esmagar os seus inimigos. Versículo 4 diz assim: Lembrem-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe, para todo o povo de Israel. Esse versículo ele é uma espécie de preparo. Ele fala para vocês que estão dentro da aliança em Cristo, né?
vocês precisam se voltar para a lei de Deus, ou seja, para as Escrituras. O preparo do povo de Deus implica na busca por revelação de Cristo nas Escrituras. Isso é extremamente importante. Isso faz parte do preparo do povo de Deus para o dia do Senhor. A busca de revelação do Espírito Santo nas Escrituras. Clareza, revelação de Cristo nas Escrituras. Versículos 4, versículos 5 e 6, desculpa, versículos 5 e 6, diz assim: Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e o coração dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Aqui ele fala de um movimento profético que acontecerá antes da volta de Cristo para a Terra. É um movimento profético que já apareceu antes. Ele dá uma espécie de orientação da gente perceber como é que esse movimento profético vai se comportar. O profeta Elias. A gente não vai tratar disso especificamente neste vídeo, porque senão vai ficar muito grande. Mas dá uma buscada na história de Elias, que você vai entender um pouquinho a respeito do que ele está tratando aqui, do que o Espírito Santo está tentando, está comunicando ao povo a respeito desse movimento profético. Mas é uma coisa muito interessante que ele fala no versículo 6. Esse movimento profético vai trazer uma convergência geracional. O povo de Deus precisa se ver como família. E esse movimento curador, que esse movimento profético que o Espírito Santo vai trazer sobre a terra, é um movimento familiar. Ele vai trazer o coração dos pais convergindo, se inclinando aos filhos, e dos filhos aos pais. Vai ser um movimento de profético, curador familiar. E aí ficam algumas perguntas para a gente meditar e orar. Como é que é o nosso andar diante de Deus? A gente anda com clareza de dependência da graça, ou a gente anda como arrogantes, que serão como palha no dia do Senhor, achando que a gente tem alguma condição de fazer alguma coisa sozinho, achando que a gente tem capacidade de fazer as coisas sozinho e esquecendo que nós somos totalmente dependentes da graça o tempo inteiro, toda hora. Uma outra pergunta que a gente pode fazer: como é que anda a nossa busca por revelação de Cristo nas Escrituras? A gente busca revelação do Espírito Santo, a gente busca clareza, direção do Espírito Santo nas Escrituras, porque isso faz parte do nosso preparo para o dia do Senhor. Se eu faço parte do povo de Deus, eu devo me voltar para a lei de Deus. Como é que anda a minha busca por revelação de Cristo na lei de Deus, na palavra inspirada pelo Espírito Santo? E uma outra pergunta que a gente deveria fazer: como é que andam as nossas relações familiares? O movimento profético dos últimos tempos, dos últimos dias, é um movimento de convergência geracional familiar. Dentro das hierarquias que a gente estabelece na nossa vida, o que é mais para o que é menos importante. Em qual lugar está a nossa família, né? Em qual lugar, como a gente estabelece nossas relações familiares? E quando eu falo familiares, eu falo da nossa casa mesmo, da nossa família mesmo. E vamos estender um pouquinho mais, como é que andam as nossas relações nas nossas comunidades de fé? Porque a comunidade de fé também deveria se ver como família. Afinal, povo de Deus, a igreja, a noiva do Cordeiro, deveria se ver como família. Como é que andam as nossas relações dentro das nossas casas? Como é que andam as nossas relações dentro das nossas comunidades de fé com os nossos irmãos em Cristo? Vamos orar? Senhor Deus, nós te suplicamos que o Espírito Santo comunique em nossos corações, transfira aos nossos corações, estabeleça em nós, imprima nos nossos corações a humildade de Cristo. Somos dependentes, não podemos ser arrogantes. A gente não consegue fazer nada sozinho. Yeshua disse, Jesus deixou bem claro, sem mim nada podeis fazer. A gente não pode andar no mundo, e a gente não pode, em momento algum, esquecer que sem Cristo nada podemos fazer. Que qualquer operação é por causa da sua graça em nós, porque nós estamos em Cristo, assim como as varas, os ramos, estão na videira. Sem Ele não podemos fazer nada.
Sem a operação da tua graça, não podemos fazer nada. Sem que o Espírito Santo se movimente, não podemos fazer nada. Senhor, nos dá paixão, zelo, fome de buscar conhecimento de Cristo nas Escrituras. Senhor, que as Escrituras ocupem o lugar de relevância no nosso coração. Que a nossa busca pelo Senhor seja pautada pelas Escrituras, que as nossas decisões sejam pautadas pelas Escrituras, que o nosso movimento de desenvolvimento de fé seja pautado nas Escrituras, que não sejam crenças estabelecidas de outros lugares, a não ser aquilo que o Senhor estabeleceu nas Escrituras. O Senhor nos ajude a rever, nos dá direção, que o Espírito Santo nos dê clareza para caminharmos nas relações dentro da nossa casa, dentro das nossas comunidades. Se a gente tem desenvolvido relações nocivas, nos ajude. Nós queremos nos arrepender e queremos desenvolver outro tipo de relação, uma relação que manifesta Cristo. Senhor, tira de nós a apatia, tira de nós o individualismo. Essa pós-modernidade, Senhor, tem trazido tanto o individualismo. Tem trazido tanto essa ideia de conforto, de que todas as coisas têm que ser feitas para o meu prazer, da minha forma, para que eu me sinta mais confortável. Não, Senhor. As relações são desafiadoras. Mas é por meio delas que o Espírito Santo trabalha em nós para formar Cristo em nós. Nos ajuda, Senhor, a sermos pessoas intencionais nas relações, para que as nossas relações com os nossos irmãos, com a nossa família, em casa e na fé, sejam relações que manifestem Cristo, sejam relações na mão do Espírito Santo para que formem Cristo em nós. É o que nós pedimos em nome de Yeshua, em nome de Jesus. Amém.